Só para a gente relembrar, aqui o sistema modulatório descendente da dor, vamos lembrar de três coisas importantes, de três regiões importantes. Só para a gente entender um contexto básico. O primeiro é que aqui nós temos três regiões específicas: a região tegmentar ventral, a região tegmentar ventral, ou área tegmentar ventral, área tegmentar ventral. Área tegmentar ventral. Uma outra área que é importante para a gente lembrar, ela está bem aqui próxima do tronco cefálico, que é o locus coeruleus. O locus coeruleus, locus coeruleus ou cerúleos. E uma terceira área muito importante para a gente, ela está aqui também no tronco cefálico, próximo ao RVM, que são os núcleos da RAF. Que são os núcleos da RAF, que incluem o núcleo magno, os núcleos laterais, os núcleos da RAF no geral. Essas três regiões elas são extremamente importantes para o sistema modulatório ou para o sistema monoaminérgico. Quando a gente olha para o sistema nervoso central, a maior parte das projeções ela acontece pelo sistema GABA-glutamato. O sistema GABA-glutamato ele é responsável pela maior parte das nossas projeções centrais, por toda a função propriamente dita. Porque se a gente olha para um indivíduo com distúrbio no sistema GABA-glutamato, não é um distúrbio compatível com a vida. Mas se a gente olha alguns distúrbios monoaminérgicos, como uma deficiência de serotonina, de dopamina, de noradrenalina ou de histamina, eles são distúrbios compatíveis com a vida, em que esse indivíduo vai apresentar basicamente uma desregulação, porque os sistemas monoaminérgicos servem para regular o sistema GABA-glutamato. GABA-glutamato, glicina, tirosina, que eles são os principais neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Mas o que é importante a gente entender esses três aqui? A área tegmentar ventral, que está localizada aqui no meio, ela é responsável pelas projeções dopaminérgicas. Então ela vai direcionar aqui, do meio do cérebro, ele vai direcionar projeções para o córtex frontal, para o tronco encefálico e para todas as nossas estruturas que vão ser responsáveis pela liberação de dopamina. Então, a área tegmentar ventral ela é a área responsável pela maior parte dos neurônios dopaminérgicos. Dopamina. Já o locus coeruleus ele está um pouco mais para baixo aqui, próximo da substância cinzenta periaquidutal, lá no tronco cefálico. O locus coeruleus ele acontece a mesma coisa, só que ele é responsável pela concentração dos neurônios noradrenérgicos, noradrenalina. Então, a maior parte dos nossos neurônios ou das nossas projeções noradrenérgicas está localizadas aqui no locus coeruleus. Enquanto que os núcleos da RAF, eles são responsáveis pela produção de serotonina. Então, a nossa serotonina. Pela produção de serotonina no cérebro como um todo. Mas os núcleos da RAF eles são responsáveis pela modulação do humor e pelo tônus serotoninérgico. Então, um indivíduo que tem depressão, por exemplo, ele tem um tônus serotoninérgico menor, que ele tem uma menor atividade dos núcleos da RAF e, consequentemente, menos serotonina. Então, um antidepressivo ele vai atuar aumentando a produção de serotonina nos núcleos da RAF. Mas pensando na dor propriamente dita, o que é importante a gente entender? Aqui a gente tem a área tegmentar ventral. Vamos colocar aqui, área tegmentar ventral. A área tegmentar ventral ela é responsável pela produção de dopamina. Ela vai direcionar a dopamina para várias regiões do cérebro. Só que ela também vai direcionar a dopamina para a substância cinzenta periaquidutal. Já o locus coeruleus ele está aqui bem próximo, vamos colocar aqui do lado só para ficar em cima. Ele está bem próximo aqui da substância cinzenta periaquidutal e ele vai direcionando noradrenalina para várias regiões do cérebro, principalmente pela resposta de luta ou fuga. Ele também tem projeções aqui noradrenérgicas para a substância cinzenta periaquidutal. Já os núcleos da RAF, eles estão dentro do núcleo rostral ventromedular medial. O RVM ele é um composto de várias estruturas do tronco encefálico e dentre elas há os núcleos da RAF. Então todos esses neurotransmissores eles estão direcionados, todos também têm projeções para as regiões responsáveis pela modulação descendente da dor.
Então, a ativação desse sistema pode modular ou pode modificar a percepção de dor desse indivíduo. Como? Vamos lá. Pensando nos opioides. Pensando na modulação opioide. Vamos lá. Vamos pensar em 3 possibilidades. O primeiro é a resposta de luta ou fuga aqui do locus coeruleus. Então, vamos lá. O indivíduo, ele teve um estímulo de luta ou fuga, qualquer tipo de estímulo, frente e com a presença de nocicepção. Essa produção de noradrenalina no locus coeruleus, ele vai direcionar a atenção do córtex pré-frontal, já que a noradrenalina no córtex pré-frontal é responsável pela atenção e pelo direcionamento do comportamento. Então aqui ele vai direcionar o comportamento, ele vai direcionar esse comportamento para a resposta de luta ou fuga. Quando a gente tem uma resposta de luta ou fuga, uma resposta simpático-mimética, a gente não pode ter dor, porque a dor não é compatível com o comportamento. Então, automaticamente, esses neurônios noradrenérgicos aqui, eles vão ativar a PAG, a substância cinzenta periaquidutal, que ela vai se comunicar com o núcleo RVM, com o núcleo rostral ventromedular medial. E ele vai modificar a resposta de alguns neurônios ali para gerar esse controle da dor. Qual a resposta é essa aqui? Quando a gente olha aqui, essa aqui é a via descendente, e aqui embaixo a gente tem um pouquinho mais complexo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma nocicepção vinda lá do corno posterior da medula. Então teve o primeiro neurônio, o segundo neurônio, nas lâminas 1, 3 e 5 de Rexage, ele vai projetar para esse neurônio, para a projeção ascendente, que vai lá para o RVM. Lá no RVM, nós temos alguns conjuntos de célula. Nós temos algumas células. Essas células, elas são chamadas de células ON e células OFF. Células ON e células OFF. O vermelho aqui é a projeção nociceptiva aqui da periferia. Então vamos lá. O neurônio ON é esse aqui. E o neurônio OFF é esse aqui. Os três, eles se comunicam de forma direta, unidirecional ou bidirecional, dependendo de qual você olha aqui. Mas vamos lá. Esse neurônio aqui, essa projeção periférica, que vem da periferia, ela sobe aqui. E é exatamente o que vai acontecer aqui, o ON ou OFF. Quando a gente tem uma ativação da célula do neurônio ON, a gente vai amplificar e fazer com que essa informação ela ascenda para o córtex, porque ela vai ligar o estímulo nociceptivo. Já a célula OFF, ela não vai deixar esse estímulo passar para o córtex, porque ela vai literalmente cortar, ela vai desligar o neurônio nociceptivo. Então, essa é a modulação que acontece lá na comunicação entre o RVM e a PAG, modulada por outras substâncias, modulada por outros neurotransmissores. Esses neurotransmissores são aqueles 3 lá. Mas como eles vão atuar? Aqui a gente tem a noradrenalina, que vai causar respostas de luta ou fuga, e vai aumentar a atividade da célula OFF. Ele vai facilitar a atividade da célula OFF, inibir a célula ON, bloqueando a transmissão dessa nocicepção. Já a dopamina, a dopamina ainda não existem estudos de boa qualidade ou que possam afirmar alguma coisa. Já a serotonina, que ela está localizada aqui no RVM, ou nos núcleos da RAF, eles estão localizados ali no RVM, eles também vão causar uma modulação da atividade desses neurônios ON e neurônios OFF. Como? O tônus serotoninérgico ele é extremamente importante para isso. Então vamos lá. Quanto maior, aqui a gente tem um gráfico de tempo. O tônus serotoninérgico, quanto maior é a modulação humoral, a modulação comportamental da serotonina. Então vamos lá. Se você tem um indivíduo com uma baixa quantidade de serotonina, você tem uma menor atividade dos neurônios OFF. Se esses neurônios OFF eles estão diminuídos, então automaticamente você tem um aumento da resposta dos neurônios ON, que vão amplificar a transmissão da informação sensorial que está ascendendo ali. Agora, já se esse indivíduo ele usa, por exemplo, algum tipo de antidepressivo, ou usa o exercício a médio e longo prazo, o exercício aeróbico, ou outras estratégias de comportamentais, ele vai ter um aumento dessa atividade do tônus serotoninérgico. Então aqui ele vai aumentar a quantidade de serotonina.
Esse aumento da concentração de serotonina vai inverter isso aqui. Vai aumentar a atividade dos neurônios off e vai bloquear a atividade dos neurônios on, causando essa modulação da percepção. Outras substâncias elas também vão atuar nesse sistema de controle on e off, que são principalmente os opioides endógenos, e os canabinoides. Os opioides, eles têm outros receptores, como os receptores ketamine, que estão localizados também na substância cinzenta periaquedutal, e no RVM. A produção desses neurotransmissores e essas projeções endocannabinoides, projeções opioides, que vão ser direcionadas para a substância cinzenta periaquedutal ou para o RVM, eles vão modificar a ação dessas células on e off, que vão causar exatamente o mesmo processo aqui que essa serotonina. Quanto maior a concentração de opioides, maior vai ser a atividade das células off e menor vai ser a atividade das células on. Só que tem um truque bem importante. É o tempo de cada uma. Os canabinoides eles têm um tempo mais longo de produção, enquanto que os opioides eles têm um tempo mais curto. Por exemplo, quando a gente usa uma eletroestimulação ou o exercício, a gente tem um predomínio do sistema opioide mais rápido. A gente ativa as projeções noradrenérgicas e o sistema opioide primeiro, para depois causar uma alteração a médio e longo prazo dos receptores canabinoides e do tônus serotoninérgico para modulação da atividade desses receptores, desses neurônios on e neurônios off.